Gênesis no lar. Que alegria! Mais um evangelho para o nosso coração. Ser bendito, meu Pai. Agradecemos por tudo. Momento de oração, de reflexão, de tomada de decisão. Reunião espírita cristã que dialoga com todas as tradições religiosas, irmãos de outras filosofias. Allan Kardec nos ensina, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces, uma dica de uma oração para iniciarmos. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste-os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que sentem lançar entre nós, que não tem a ver com isso, bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-vos dóceis aos vossos bons conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes. Com muita alegria, o tema de hoje, uma reflexão que vamos abrir o coração para acolher o melhor. Tema: estás doente? Antes, vamos dar prosseguimento à leitura do capítulo 17, Predições do Evangelho, a Gênesis, Milagres, Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos trabalhando com a paixão e morte do Cristo, maldição dos fariseus, assuntos que perpassaram o anúncio do que iria acontecer com o Mestre, a ruína do templo, o momento em que vivemos em humanidade. Hoje nós vamos trazer o item 19, leitura singela, mas bem importante. Capítulo 23 de Lucas, 27 a 31. Aspas. Jesus caminhando para o suplício, ora, ele estava seguido de uma grande multidão de pessoas e de mulheres que se batiam no peito e que choravam. Batiam no peito e choravam. Mas Jesus, voltando-se, lhes disse: Filhas de Jerusalém, nunca chorais por mim, mas chorais por vós mesmos e por vossos filhos. Porque virá um tempo em que se dirá: felizes as estéreis e as entranhas que nunca portaram filhos, e os seios que não tenham nunca nutrido. Começarão então a dizer às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: cobri-nos. Porque se eles tratam dessa forma o lenho verde, como o lenho seco será tratado? A continuação do sermão profético. Uma linguagem direta, bem persuasiva, moderna, adequada ao nosso contexto histórico. Essa travessia complexa do plano terreno. Cada momento da nossa vida estaremos sendo chamados para uma novidade.
pois não sabemos o que efetivamente a vida nos reserva. Temos intuições, percepções, pois o nosso planejamento reencarnatório foi delineado antes de aqui aportarmos. E os acontecimentos mais contundentes, mais complexos, eles sugerem uma abertura do inconsciente. E a gente tem essa chamada presciência das coisas futuras. Um perigo, um bom acontecimento, algo que vai nos trazer uma novidade possível de trabalho, de renovação, enfim. Ou seja, o fenômeno é neutro. A repercussão, se vai ser boa ou não, é a maneira com que nós lidamos. Por isso o Espiritismo explica que o sofrimento ele é inerente ao grau de compreensão. A dor é para a vida o que o buril é para o mármore sem forma. A dor é a mesma para todos. Corte um braço. Agora, como que nós vamos reagir ao corte? Tem a ver com a originalidade, com a individualidade, com a madureza, com a capacidade de lidar, com a experiência, com a administração da emoção, da própria sensação, que vai desaguar nos sentimentos. Então eu posso ter um pequeno corte e falar assim, olha, continuo aqui na tarefa. Enquanto outros, um pequeno furo é suficiente para desabar o mundo. Surge um fantasma do desespero, tudo está errado, a vida não serve, só acontece comigo. Então nós precisamos de compreender esses fenômenos. Naturalmente, a passagem fala de um processo coletivo, planetário, pois envolve o vulto mais importante da história, Jesus. E ele está caminhando na direção do suplício. O suplício a representar o testemunho máximo. Embora a maneira vaidosa de grandeza queremos verificar sempre aquele monumento colossal, mas na verdade o testemunho é uma sequência de testamentos que nós vamos escrevendo a cada momento. Então uma tarefa de agora, ela será a base para daqui a pouco, ao futuro. Então não se pode confiar uma tarefa para mãos inábeis e inexperientes. Então nós estamos na vida, no caminho do suplício, ou seja, das provas, do aprendizado para nos graduarmos, para evoluirmos, para expandirmos a nossa consciência humana. Isso nos traz bem-estar, felicidade, progresso. Compreenderam? É o que a gente dialoga nos evangelhos, no que remonta à importância de separar os graus de evolução e as expectativas. Se você buscar um princípio simples, uma ameba, constituição da mais primitiva, ela se planifica preservando e procriando. Nós, como seres humanos, com um organismo muito mais complexo, ainda temos muita dificuldade de superar essa questão do movimento evolutivo natural, de procriar, de ter prazer e de se preservar. O que diferencia? Só a complexidade da estrutura fisiológica? Não pode ser. O homem, ele cresce, ele se robustece, ele adquire autoridade, é superando esses estágios da primitividade. É dando um passo adiante em busca da perfeição, que vai trazer saúde, que vai trazer equidade, soberania, autoridade, segurança
pela sua capacidade de ser indivíduo, ter ideias próprias e não ficar fruto ou envolvido por um contexto que é efêmero, que pode dar algumas dicas, mas não é suficiente para fazer você feliz. O ambiente externo. Precisamos nos conjugar com os planos divinos, com as leis universais que estão para além das coisas imediatistas. Mas Jesus fala sobre as mulheres que choravam. São os nossos sentimentos que ficam na situação de fragilidade, as emoções. Então ele diz, não chorais por mim, porque eu estou convicto. Eu estou vendo uma porta que está se abrindo. Aliás, ele que abre, né? Pelo conhecimento. Existem bilhões de pessoas no mundo que não conseguem enxergar uma porta que está aberta. A era nova. Não se concebe. Por quê? Porque essas portas, essas possibilidades estão ao nível do coração, não está no plano de fora. Não adianta você viajar para o delta do Nilo, assistir as imagens colossais de Gizé, da Esfinge, ou ir para qualquer lugar do mundo e ficar admirando, contemplando o que está lá fora. Porque são monumentos mortos, destituídos de alma. Diferente quando você mergulha dentro para verificar que existe uma obra virtual espetacular que está dentro de você, que precisa de tomar forma. O bem, a justiça, os valores nobres, a ética, está dentro de você e está pronto. Os espíritos vêm à Terra para dizer, chegou a hora. Por que temer? Por que não entrar? Porque eu não estou vendo. Então abra os olhos. Abra o seu coração. Pois chegou. E muitos já estão lá. Por isso que Jesus está dizendo, vocês estão chorando por mim? Eu estou entrando para o lugar que é o que vocês vão entrar. Agora é necessário que haja um esforço. E, naturalmente, esse esforço é para superar as adversidades que trazem aquela sensação de esterilidade, de falta de nutrição, remédio, justiça social. Tudo que nós encontramos no mundo que não nos satisfaz. Espera aí, mas o que eu vou fazer? Eu vou resolver o problema do mundo? Eu pergunto, você tem competência para acabar com a pandemia do coronavírus? Você tem a solução para acabar com a fome do mundo? Você tem tudo pronto para falar para as pessoas votarem só em políticos que pensam no povo? Você consegue deletar o assunto corrupção? Você consegue unir essa sociedade toda fragmentada, que cada um pensa só em si, Deus para todos, e no final dá tudo errado? Nós não temos essa solução, sabe por quê? Porque essa solução não está lá fora. Aí vem um político no meio religioso e dizendo assim, isso é muito comum no cenário espírita. O espírita não pode ser indiferente, seremos militantes. Vai com Deus, cada um na sua. Respeitamos opiniões. Mas espírita, militante, em que sentido? Ideologias? Sectárias? Busca de poder, ganância? Confesso que esse espiritismo não me cabe. Pois o espiritismo é uma teoria moral, observe, que não tem a solução para tudo. Mas apresenta uma teoria que dialoga com escolha-resposta, qualidade de vida, aprimoramento de valores. E que fala também sobre imortalidade. Fala sobre o mundo espiritual como consequências. Fala que voltamos à Terra para reajustar, para reparar, para recompor destino.
Então eu pergunto para você, o frisson, o barulho, a confusão, a disputa, isso te alimenta? Isso te traz paz? É tão bom quando a gente está num oásis, dialogando sobre o Evangelho, conversando sobre coisas boas, nobres, justas. Mas isso não resolve o problema do meu ganha-pão. Olha, pode não resolver, mas pode te dar a base. Porque quando você se motiva, quando você tem qualidade, quando você tem os elementos, na hora de sair para o laboratório, para a oficina, para o ambiente operário, seja onde for, você vai estar consolidado nos seus princípios. Você sabe o que você tem que fazer. E você já sabe selecionar aquilo que realmente não te alimenta e que te causa doença. A doença, na verdade, é a resposta para uma distonia, não é? A doença não é uma desarmonia. Como é que se classifica a saúde hoje? Não é estar bem em vários campos, inclusive no espiritual? Não é só no corpo, é no psicológico, é na relação, é na religiosidade. É buscar equilíbrio em tudo. É se integralizar com essa vida nova. Os espíritos têm nos mostrado, gente. Quantos fenômenos mediúnicos visitam médiuns no mundo inteiro, mostrando portais se abrindo, espíritos superiores se aproximando. Olha a tecnologia, a ciência sendo desenvolvida para a gente poder ter mais facilidades para entender o que é mais essencial. Por isso a humanidade, sob o ponto de vista elevado, ela não caminha para a desagregação. É para a unidade, é diferente. Nós estamos marchando para estar com Jesus nesse portal que para muitos é suplício, é dor, é sofrimento, mas na verdade é solução. Vencer os testemunhos, cumprir as tarefas. O mundo está se abrindo e ele se abre para encarnados e desencarnados. O indivíduo pode estar passando por uma doença, mas ele pode estar bem intimamente e a gente fica enganado com a doença que está o acometendo. A definir que tudo isso tem a ver com estado de alma. Porque o indivíduo está desencarnando não significa que ele está indo para pior. Pode ser a solução para ele. Quanto outros que estão reencarnando, meu Deus, o povo está trazendo gente em meio à pandemia. Olha, a pandemia não parou o mundo, não. A reencarnação continua. Agora, cada um reencarna no cenário que lhe é necessário, de acordo com suas obras. Tem pessoas que vão ficar com sequelas da doença. É porque é a medida exata que ela precisa. Nós não podemos ser indiferentes a buscar o recurso, a medicação imediata, mas a recurso mediático não significa que vai salvar todas as vidas. Observem como a coisa é dinâmica. Não existe palavra final, não existe certeza absoluta. Nem a ciência tem certeza dos remédios que ela aplica, das injeções que estão sendo ministradas. Agora, isso não vai dizer para você não tomar a medicação ou a prevenção. Mas, ao mesmo tempo, também não diz que você tem que parar a sua vida. A vida continua. E a proposta dos espíritos é promover a vida e não a morte. Então, não acreditem. Não se apoiem na desconfiança, no medo, na dúvida e que não tem solução. Pelo contrário, tudo tem solução. E ela está bem mais próxima do que se pensa. Por isso, o encontro da manhã, a partir da oração que fizemos, relembrando Jesus quando falou para Kardec e para nós, que veio para o mundo para nos fazer recordar de tudo que ele tinha dito, venham como outrora as ovelhas transviadas da casa de Israel. Jesus está conosco para fazer uma pergunta: se estamos doentes, se verdadeiramente podemos nos considerar pessoas doentes, espíritos doentes, ou se estamos passando por uma prova. E como nós estamos encarando essa prova? Por que ela nos visitou?
Por que a carência? Por que o abandono, o apupo, a indiferença? Por que todo esse cenário do mundo? Sabedores que a terra é uma escola, ele é o mestre dos mestres. Ele envia professores, amigos, semeadores, parentes, encarnados e desencarnados, e ele também nos dá um laboratório para a gente desenvolver a solução. Estás doente? É uma pergunta que Emmanuel faz para o grupo. E ao final espero poder trazer uma fala de Chico sobre a dor, que a dor não foi inventada por Deus. Mas vamos trazer Emmanuel, e eu espero que essa mensagem possa chegar para o seu coração, porque eu tenho certeza que você está superando as doenças, principalmente da ignorância. Está no livro Fonte Viva. Francisco Cândido Xavier dedicou mais um instante com muito carinho para nós. E Emmanuel disse assim, trazendo Tiago 5,15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa, é construtiva no interesse geral. É sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de todos nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar?
Se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens, por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítimas imprevidentes do suicídio indireto. Amigo, amiga, pessoal do Gênesis no Lar, se estás doente, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração. E permanece convicto de que, se cultivas a oração na fé viva, em todos os seus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Que o Senhor possa estar conosco, mais uma vez, levantando, soerguendo, preparando para a grande batalha. Confia e siga adiante, observando as estrelas que sugerem a luz como uma fonte criadora, motivadora, renovadora, inspirado nas bênçãos do Altíssimo, que a sabedoria vai se revelando em cada escolha, em cada construção. Nós vamos realmente confirmando em nós mesmos a vitória do bem que já está a caminho, convictos que depende de cada um. E a sabedoria indica para não deixar para depois a cura da alma. Faça agora. Seja um agente definidor. Tenha ideias próprias. Tenha autonomia. E vamos semeando, semeando, semeando. As portas da nova era, repetimos, já estão abertas. Os portais das possibilidades se agigantam. Por isso o projeto do Cristo não é um projeto que gera dúvidas, pelo contrário. Ele só traz certezas, porque é um projeto de vida, de unidade, de saúde, de pertencimento, de integralidade. Pense nisso, para que você faça toda a diferença. De uma forma singela, amistosa, compreensível, temperada de educação, de solidariedade para com todos, e aprendendo sempre a orar por aqueles que estão nas situações das mais profundas
enfermidades da alma, das obsessões, da violência, do culto à rebeldia, à indignação, à intolerância, o egoísmo que segrega, que separa. Vamos orar por todos. E eu encerro agradecendo as hostes superiores que nos visitam, abrindo essas possibilidades cada manhã, para que a gente esteja reunidos em família. Maio, na Terra, foi designado como o mês das mães, o mês das flores. E as mães espirituais em Maria Santíssima, nós agradecemos como filhos necessitados desta inspiração diferenciada. Pois para ouvir Jesus, só com o coração, e só as mães têm habilidade suficiente para tocar as portas da nossa alma para receber o Evangelho Redentor. Mães, muito obrigado. Pais, sejamos todos filhos e irmãos, sejamos todos unidade, sejamos toda uma família universal. Muito obrigado a todos, desejo mais um dia de muita riqueza, de muito trabalho, de muito estudo para todos. E encerro pedindo aos benfeitores espirituais que abençoe os lares aqui representados, levando essa mensagem sobre o ponto de vista da mais pura amizade para todos aqueles que convivem conosco, se estendendo ainda àqueles que sofrem em humanidade. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, chegamos ao fim dizendo Ave Cristo. Ave Cristo, Ave Cristo sempre.